Volodymyr Zelensky terminou o périplo por capitais europeias e regressa à Ucrânia com promessas de mais apoio militar e cooperação. Imagens recentes de Lukashenko não desfazem rumores sobre o seu estado de saúde. O presidente da Bielorrússia aparece sem fôlego num vídeo dos média públicos. A Amnistia Internacional alerta para maior aumento de execuções dos últimos 5 anos. Em busca da competitividade perdida, a Vodafone anuncia 11 mil despedimentos nos próximos 3 anos. O presidente da Ucrânia terminou uma visita à Europa Ocidental na residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Zelensky foi angariar mais apoio militar e cooperação a Londres, Paris, Berlim e Roma e levou promessas de todos os líderes com quem se encontrou. Бажаю здоров'я, шановні українці. 3 довгих дні, і наші воїни, наша держава стають сильнішими, я впевнений, значно сильнішими. Повертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. O presidente Emmanuel Macron confirmou que a França continuará a ajudar a Ucrânia a resistir à Rússia. Nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions. Nous avons décidé aussi et surtout maintenant de bâtir avec les Ukrainiens à l'est du pays des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister et de réparer les véhicules, les canons, parce que c'est aussi ça ce dont l'Ukraine a besoin. Entretanto, o porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional avisou que o Irão e a Rússia estão a expandir a sua parceria de defesa sem precedentes. O Irão continua a ser o principal apoiante militar da Rússia e forneceu a Moscovo munições de artilharia e de tanques para uso na Ucrânia. Na Crimeia ocupada, a Rússia está a assinalar o 5º aniversário da abertura da ponte Kerch, que liga a península da Crimeia à Rússia continental. Esta ponte é o símbolo da reivindicação de Moscovo sobre o território da Crimeia. Russian forces conducted another series of drone and missile strikes against Ukraine over the weekend. The Institute for the Study of War says increasingly regular series of Russian drone and missile strikes are likely a part of a new Russian air campaign in Ukraine aimed at degrading Ukrainian abilities to conduct counteroffensive operations in the near term. The new Russian air campaign appears to be focused on Kyiv and alleged Ukrainian military, industrial and logistics facilities in deep rear areas, says the Institute for the Study of War. The alleged targets and limited nature of this campaign indicates that Russian forces are immediately concerned with current Ukrainian capabilities to launch counteroffensive operations, although the diminished effectiveness of these strikes are likely not significantly constraining Ukrainian capabilities writ large. Ukrainian forces continued counterattacking around Bakhmut on Sunday. Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar reported that Ukrainian forces captured over 10 Russian positions on the northern and southern outskirts of Bakhmut over the course of the day on Sunday. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Chrevatый emphasized that Ukraine's main goal in Bakhmut is to destroy Russian concentration areas and encircle the city, not to conduct frontal assaults. The Russian Defense Ministry denies these reports, saying, quote, there has been no breakthrough in the defense of Russian force. Moscow says that Ukraine has made massive attempts to break through to the north and south of Bakhmut, claiming all the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. The Institute for the Study of War says the Russian Ministry of Defense is attempting to distract from recent Ukrainian successes near Bakhmut by praising Russian defensive efforts against the Ukrainian counterattacks. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, apareceu em público pela primeira vez em mais de 10 dias. As autoridades divulgaram fotografias e um vídeo do líder numa tentativa de pôr termo às especulações sobre o seu estado de saúde. Mas o efeito está a ser o contrário. As imagens mostram Lukashenko a visitar um posto de controlo do exército, mas o governante aparece sem fôlego, confirmando os rumores de problemas de saúde.
Os membros da oposição bielorrussa que vivem no exílio na Lituânia dizem estar a preparar-se para uma era pós-Lukashenko. We actually don't know a lot of information about his state of health, but I think that he's very seldom doesn't appear for such a long period of time in public. So now we are discussing the plan, what to do if something wrong happens to him, because it will be chaos in the regime, and it will be a point where we can start more decisive actions inside Belarus. Our task is to prepare new elections, is to make our economies more or less stable in this period. Alexander Lukashenko, que chegou ao poder na Bielorrússia em 1994, é descrito como o último ditador da Europa. O seu regime tornou-se ainda mais repressivo após os protestos em massa de 2020. É o maior aumento em 5 anos da execução da pena de morte. 883 pessoas foram executadas em 20 países, anunciou a Amnistia Internacional. Trata-se de um aumento de 52,5% relativamente a 2021. A China continua a ser o país com mais execuções. Desconhece-se o número, considerado um segredo de Estado, mas a ONG estima que tenham sido milhares. A seguir estão o Irão, a Arábia Saudita, o Egito e os Estados Unidos. A Amnistia destaca que não apenas o número de execuções está a aumentar, como as execuções foram retomadas no ano passado, onde já não existiam. Afeganistão, Kuwait, Myanmar, Palestina e Singapura. Cerca de 40% de todas as execuções conhecidas têm a ver com crimes relacionados com droga. Em contrapartida, alguns países, como o Cazaquistão e a Serra Leoa, aboliram agora a pena de morte. A Amnistia acredita que, com 125 Estados-membros da ONU a pedirem uma moratória das execuções, há um vislumbre de esperança de que a punição extrema possa deixar de existir. En Iran, le respect de la loi internationale compte peu. A Amnistia Internacional está preocupada com o aumento do número de condenações à morte no Irão, onde 15 europeus estão atualmente detidos. O país ocupa o segundo lugar a nível mundial, depois da China. Right now we have about 575 people executed by Iran in 2022, but it's probably not the full number. We will never claim that we have the full number for Iran because of the secrecy, lack of transparency, and so on. In 2023, already there are close to 200 people who have been executed by Iran, which is far more for the same period last year. 3 cenários são comuns nos casos de detenções. Il y a les otages vraiment très politiques sur lesquels le régime iranien est prêt à faire des enlèvements extraterritoriaux. Et puis il y a aussi cette folie, cette crainte de l'espionnage. Ils voient des espions partout. Et puis à côté de ça, il y a de très nombreux binationaux ou même je peux notamment citer 6 voire 7 Français qui sont utilisés pour des échanges, pour de la négociation. E as reações da União Europeia são consideradas ineficazes. Under international law, the European government have to take actions to protect their nationals. It is open to question as to whether they do all of what they could do. For instance, they may not be attending the trials of those individuals. A União Europeia pode fazer melhor para ajudar os europeus detidos, acredita o vice-presidente da delegação europeia no Irão. And it's clearly not enough. And we are urging Josep Borrell to come up with new strategies, with new forms of hostage diplomacy, prisoner swaps, to see what we can do to get more people out of prison in Tehran. Para os europeus, há que manter um diálogo aberto para pressionar estas negociações. La grande difficulté, et c'est pas facile, c'est à la fois de rentrer dans des négociations et d'instaurer un rapport de force, voyez. Souvent on commet l'erreur en disant que c'est pas parce qu'on discute, c'est pas parce qu'on discute qu'on cède. Instaurer une discussion, c'est nouer le contact,
regarder ce qui est demandé, instaurer un rapport de force et essayer effectivement d'arriver à l'objectif dont on a parlé, qui est de sortir ces personnes de là. A Vodafone continua a lutar pela competitividade. A estratégia passa pelo sacrifício da força de trabalho. O gigante britânico das telecomunicações anunciou planos para cortar 11 mil postos de trabalho nos próximos 3 anos. A empresa, que se tem debatido com um fraco desempenho nos últimos anos, pretende efetuar cortes de mais de 10%. As receitas estagnaram em valores que rondam os 45 mil milhões de euros, mas graças às fortes vendas de África, já que no mercado europeu, o seu principal mercado, a Vodafone tem vindo a perder terreno. O anúncio surge num contexto de aumento do custo de vida, de uma inflação de cerca de 10% no Reino Unido e de incertezas económicas. Nos últimos meses, os principais gigantes tecnológicos dos Estados Unidos também eliminaram milhares de postos de trabalho. Os analistas dizem que, para além da redução da força de trabalho, são necessários resultados tangíveis para satisfazer os mercados. Uma estátua dourada dá as boas-vindas aos visitantes do mausoléu onde repousam os restos do imortal Pelé. O rei do futebol foi sepultado na cidade brasileira de Santos, onde Edson Arantes do Nascimento se tornou um gigante do desporto. O mausoléu, que abriu as portas ao público na segunda-feira, está localizado no Memorial Necrópole Ecuménica, considerado o cemitério mais alto do mundo. O local perfeito para guardar o maior para a eternidade.